Boa noite, boa noite. Gente, quando eu comecei as lives hoje, eu tava falando boa tarde, às 3 da tarde, agora eu já tô falando boa noite. Márcia já entrou, Éder, Edivaldo, boa noite, Alane, Aleix também, vamos entrando para a gente concluir a minha maratona de lives de hoje, que eu amei, foi muito legal. Olá, psicóloga Issa Sobrinho, boa noite. Bom, é o seguinte, para quem tá chegando aqui agora, amor. Para quem tá chegando aqui agora, eu ganhei um edital aqui do governo estadual do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Educação Criativa, que era o edital Cultura Presente nas Redes. E eu quis fazer lives especiais aqui no Eu Leio LGBT, né? Foi um edital criado aqui para esse momento da pandemia do novo coronavírus. E eu resolvi fazer um trio de lives hoje para a gente falar sobre o HIV e a AIDS na literatura, né? Nos anos 80 começou-se essa epidemia que infelizmente vitimou muitas pessoas e ainda é um tabu e ainda é cercada de desinformação, de preconceito. Então, por que não trazer pessoas aqui para falar sobre isso comigo? Então, hoje eu tô muito honrado porque ela é uma referência para o movimento do HIV e da AIDS. Então eu vou chamar a querida médica e também autora do livro Sentença de Vida, Márcia Rachid, para fechar hoje essa noite muito. Márcia, bom, você já deve ter feito lives, né? Mas eu te chamei, eu mandei um convite. Chamou rápido. Estamos rápido agora, já estamos tecnológicos. Tudo bem, Márcia? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, você? Já estou te vendo hoje desde as 3. Meu Deus, eu tava com meu Menino. namorado aqui no quarto, ele falava, Márcia tá o dia inteiro. Eu falei, ela tá. Hoje fiquei o dia inteiro com você. Foi muito legal, foi muito bacana. Ai, foi muito. Salvador e o Rafa foram queridos, assim. Foi Foi muito legal, ótimo. legal ter esse papo sem ser tão pesado, nem triste, uma Vou botar o carga. fone, tá dando eco. Tá dando um eco que eu tô me ouvindo, é verdade. Oi, Engraçado que mãe. não tava. Olha, esse teu oi, mãe, vai ficar para sempre. Melhorou, acabou o eco agora. Gostou do oi, mãe? Porque ela acabou de entrar, dei um oi, mãe de novo, né? Pra garantir. Melhorou muito. Ah, que bom. Tá me ouvindo? Tá. Vai ficar para sempre esse oi, mãe. Vou lembrar sempre do dragãozinho, da família dos dinossauros. Mãe, não é mamãe. Márcia, eu queria começar, né, esse papo que tem várias questões que eu queria falar com você, mas eu queria, obviamente, começar falando do seu livro, né, do Sentença de Vida, que tem um subtítulo que eu acho que explica muito bem também, que é Histórias e Lembranças. A jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. Eu queria que você compartilhasse pra gente, quem não leu o livro ainda, são relatos, realmente, histórias e lembranças de você em relação a várias pessoas, pacientes seus, né, que você cruzou nesses anos aí contra essa epidemia. Queria que você falasse como que surgiu a ideia de publicar, né? Como que surgiu a ideia de ir para a literatura com essas lembranças e também falar especificamente sobre a escolha do nome, Sentença de Vida, que eu acho que dialoga bastante com um certo preconceito que ainda existe de que viver com HIV é uma sentença de morte, né? É interessante porque a gente se falou várias vezes e não falamos sobre isso.
O nome não fui eu que dei, foi a própria editora. E eu achei legal justamente porque eu já contei isso várias vezes nas lives que eu fiz sobre o livro. Eu escrevia as histórias, quer dizer, eu tenho certeza que você já leu, porque isso a gente comentou. Eu fui escrevendo ao longo de vários anos. O primeiro de todos, que é o Abrindo a Porta, ele existe há muito tempo. Claro que cada vez que eu relia, eu mudava alguma coisa, mas eu mudava não o conteúdo. Uma frase, uma coisa que eu dizia, isso não está bom, ou então eu chorava quando eu lia, eu mesma chorava, e aí eu dizia, ai não, não quero chorar. Se eu estou chorando, não está bom. Então, existiam várias coisas escritas e na minha cabeça existia, evidentemente, a intenção de algum dia virar um livro, mas eu não sabia como, não conhecia esse caminho, não era um caminho conhecido por mim. Aí, deixa eu ver, em 1990 eu acho que 95, eu publiquei o meu primeiro livro técnico, porque não existia terapia antirretroviral, que a gente passou a chamar de coquetel, que também não se chama mais, mas eu acho que foi em 95. A editora botou 95/96, não era 94, acho que era 95. Então, quando eu vi o primeiro livro pronto, foi muito legal. Eu vi meu nome, Márcia Rachid, e embaixo Mauro Scherter. Um livro que o nome ainda é, porque ele tem 10 edições, Manual de HIV/AIDS. É um livro para profissionais de saúde, não só médicos, estudantes de medicina, e muitas pessoas gostam. E quando eu fazia, hoje ninguém faz mais nada, está muito louco o mundo, mas eu fazia muitas palestras em outros estados, especialmente quando tinha, por exemplo, congresso no Nordeste de infectologia. As pessoas falavam assim, posso tirar uma foto? Eu achava estranho. Como alguém quer tirar uma foto comigo? Eu não conseguia entender. Era uma realidade distante, porque eu sempre fui do jeito que eu sou. Para mim, aquilo era esquisito. Não sou artista para tirar uma foto. E as pessoas comentavam que elas criavam realmente uma figura mítica, porque liam o meu manual, que é mais ou menos desse tamanho, um Aham. pouco mais grosso talvez, e todo dividido em situações clínicas. Então ele é muito fácil para quem não entende nada de AIDS, e ele é feito para ajudar num diagnóstico de uma situação em que o médico precisa tomar alguma decisão e ele não tem experiência, por exemplo. Então, a partir dali, nós passamos a fazer a cada 2 anos uma revisão e às vezes 3 anos, porque não muda tanto quando você pensa assim, o que mudou para tratar uma pneumonia por pneumocistis, que é um tipo de fungo que até hoje é uma das mais comuns numa pessoa com deficiência avançada, imunológica. Então, mudávamos a cada 2, 3 anos, fazia uma revisão, eu virava à noite fazendo essa revisão, o Mauro fazia de uma determinada parte, eu de outra, nós somos muito amigos até hoje. E aí, a 10ª edição, acho que já tem talvez uns 3 anos, e até ele falou, quando é que a gente vai fazer a 11ª? Eu faço uma cara assim, tipo, dá uma certa preguiça, porque livro técnico é complicado para você rever, porque você tem que ver realmente tudo que tem de novo na literatura, e sempre tem muita coisa nova. E aí eu conhecia esse prazer de ter um livro, mas eu não imaginava como se fazia um livro de crônicas, que eu chamava de crônicas, porque são histórias reais, não tem nenhuma história criada, são todas histórias reais. E aí eu perguntei uma vez para a própria pessoa da editora Revínter, que já me conhece há vários anos. Eu falei com ela assim, você sabe me ajudar? Como é que eu faço para publicar um livro? Ela falou, ué, fala comigo. Eu falei, não, mas não é mais de medicina.
eu escrevi um livro de crônicas, eu chamei de crônicas. E ela falou, ih, Márcia, não sei não, porque a gente não trabalha com livro sem ser de medicina. Nós só trabalhamos com livros médicos, exclusivamente médicos, por exemplo, não é nem de outro assunto da área técnica. Aí eu cheguei a perguntar para algumas pessoas e todo mundo dizia assim, não sei não. Aí um dia, coincidentemente, aquelas coisas que quando tem que ser, acontece. Eu fui num show com uma amiga minha que é cantora, Fernanda Fernandes. E eu fui com ela e com a minha mãe assistir um show. Aí nós chegamos um pouco mais cedo, porque a cantora é a Patrícia Melody. E aí nós chegamos para assistir a esse show e estava o Cristóvão de Chevalier. E eu não sabia na época que o Cristóvão é filho da Scarlett Moon. E eu conheci a mãe dele, que a Scarlett ajudou. A Scarlett já não está mais aqui. Ela ajudou na época muito a Lucinha, na época da Viva Cazuza. Então eu conheci bem a Scarlett, não como pessoa assim, no dia a dia, mas numa situação específica da Viva Cazuza. E aí a Fernanda falou assim, Cristóvão, essa aqui é minha amiga Márcia Rachid. Ele fez assim, ai, você vai me apresentar quantas vezes a Márcia Rachid? Também quem não conhece Márcia Rachid? Aí deu um estalo assim, porque eu sei que o Cristóvão é jornalista. Aí eu pensei assim, é agora. Aí quando acabou o show, fica aquela fofoca de artistas, eu falei assim, você pode falar comigo 5 minutos? Aí ele, claro, Márcia, eu acho que ele nunca imaginou que eu queria falar com ele. Aí eu falei para ele assim, eu tenho um livro, você poderia ler profissionalmente, a gente combina, eu não quero mandar o livro para você, eu quero que você leia, mas eu quero ler com você. A gente marcaria um dia no meu consultório, porque tem uma razão especial, eu quero contar algumas situações de alguns capítulos. E aí ele foi, e ele acabou ficando 3 horas comigo, num papo, entendendo cada uma das situações. E aí depois de 3 horas eu falei assim, eu não estou com pressa, se você quiser a gente pode continuar, mas já tem 3 horas que você está aqui. Aí ele falou, ih, caramba, é melhor ir embora, eu tenho outras coisas. Aí ele falou assim, eu não sei se ele lembra disso, mas ele falou, posso ser sincero? Eu imaginei assim, deve ser muito chato o livro de uma médica. Eu falei, nossa, que preconceito. Aí ele caiu na gargalhada e falou que tinha adorado o pouco que eu tinha falado, e a gente falou muito, claro, 3 horas de papo. E aí ele falou, Márcia, me manda agora o livro, porque eu vou procurar uma editora, o seu livro tem que ser publicado. E aí ele mandou o livro, provavelmente para mais de uma, e o pessoal da Máquina de Livros também gostou muito do livro. E ele falou, olha, um deles já leu, que é o primeiro, acho que foi o Luiz André Hauser que leu, depois o Bruno Tis. E aí os dois gostaram, marcaram para a gente conversar. E aí eu me lembro, quando eles fizeram a proposta desse nome, eu pensei assim, sentença de vida com pessoas que morrem. Aí eu reclamei. E aí eu acho que eles pensaram a mesma coisa. Aí ela é chatinha, devem ter pensado isso. E aí eu falei assim, não estou entendendo esse nome. E aí quando eles me deram a resposta, Márcia, você não passa mensagem de morte. Mesmo quem morre, você mostra a potência da vida, você mostra quanto a vida pulsa nessas pessoas. E é verdade, você que lê o livro, essas pessoas todas, mesmo quem não está mais aqui, foram essas pessoas que me mostraram quanto a vida é importante, quanto a vida literalmente tem essa força de levar a gente para frente, de mostrar que cada instante tem valor. Eu aprendi demais essa história que eu escrevo várias vezes, você que leu, quanto um dia a mais vale a pena, quanto cada instante tem valor, quanto um dia faz diferença, não só para eles, como para mim.
Foi muito importante isso. Nossa, como eu aprendi isso. E aí faz diferença em todos os sentidos. No ganho que eles tiveram para realizar um sonho a mais. Você leu, você sabe como isso fez diferença para ganhar um carnaval, por exemplo, e como fez diferença para mim em termos do que eu ganhei, cada gratificação que eu tive. E também para quem está vivo até hoje. Tem pessoas que estão vivas com 90 anos, que eu trato há mais de 30, e fez diferença porque tratamentos surgiram, que é o que eu falo para muitos que falam assim, ai, eu achei que eu ia morrer, ou então eu tentei me matar, como tem um dos casos que a pessoa tentou realmente suicídio, eu falo, não se mate, a morte vem, a gente não precisa buscá-la. Por isso que esse nome tem força, porque a morte é normal, ela faz parte da vida, a gente não precisa buscar a morte. A morte vem sozinha, a gente precisa buscar vida em todos os momentos. A gente precisa acreditar na vida. E é isso que eu fiquei feliz, porque nenhum dos dois me conhecia, nenhum dos dois sabia nada da minha vida. Eu acredito que eles devem ter dado até um Google para saber quem é Márcia Rachid, porque eles não sabiam nada da minha vida, no sentido mesmo de que médica é essa. E aí, evidentemente, eles acharam esse nome a partir do que eles sentiram na leitura. E isso me deu muita felicidade, muito prazer. E aí também esse subtítulo também gerou um monte de discussão. Não gostei disso. E hoje eu entendo que a mensagem foi passada, e eu sempre repito isso. Eu consegui passar para duas pessoas que leram e são profissionais, são jornalistas, a informação que eu queria passar com emoção. Pronto. Se eu conseguir isso com pessoas, aspas, estranhas, eu consigo com todo mundo, porque não preciso mais nada. E realmente eu tenho percebido isso com as mensagens que eu recebo, porque quando eu recebo mensagem de um paciente meu, eu estou aqui em prantos, aí é fácil, porque são pessoas que me conhecem, ou então parentes de pacientes meus, ou então parentes de pessoas que eu tratei que já não estão mais aqui. Mas quando são pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, e falam assim, doutora, eu recebi seu livro de presente, ou então eu achei seu livro por acaso, e se emocionam, eu ganhei o dia. Em cada frase que eu recebo, ou então de colegas médicos, ou então de ex-alunos. Ai, Felipe, eu fico tão feliz quando eu leio uma mensagem de um ex-aluno que diz, Márcia, você me ensinou tudo que está escrito ali na sala de aula, você dizendo que a gente não precisava deixar de sentir afeto pelo paciente para ser um bom médico, acabou. É ali mesmo que eu ganhei o meu dia, porque eu ensinava isso para eles, que é a sensibilidade sem interferir no valor do diagnóstico. Eu fico pensando como deve ter sido para você e como é, porque realmente é um livro leve. É um livro que você lê assim numa tarde, se você quiser, né? É Porque verdade, são pequenas histórias e são histórias sobre sonhos também, né? Sobre últimos momentos, sobre expectativas, sobre a vida mesmo. E, obviamente, se a gente for pensar lá nos anos 80 para hoje, 30 anos se passaram, né? 30 e poucos anos. Então, você quase também... 40, né? Porque eu me formei, Felipe, não sei se você sabe, eu me formei em 82 e eu comecei a atender os primeiros pacientes, assim, oficialmente nós começamos em 84, porque eu estava ainda fazendo pós-graduação e na época eu fiz pós em imunologia. Então, os primeiros casos no Hospital Gafreguinli, que é o hospital universitário onde eu estudei e já estava fazendo pós, depois eu virei professora lá, foram 83, 84. A gente nem sabia, porque não tinha teste no Brasil. O primeiro teste no Brasil, lá naquela época, que foi feito até na Fiocruz, a gente tinha um convênio do hospital com a Fiocruz, foi 85.
Então, eu tenho 38 anos de profissão. E eu fico pensando, mudou tanta coisa, e é isso, você recém-formada, fazendo a sua pós, lidando com uma das maiores epidemias que continua no mundo. Então, assim, você conseguiu perceber algum paralelo com. Claro, tem mil diferenças, né? Mas com o momento agora da pandemia, porque o momento da desinformação, do desconhecimento, da ciência que ainda não sabe, agora eu até vejo em comparação, né? Que nem você falou, tiveram anos até descobrir o vírus do HIV, anos até começar a ter um remédio e o remédio aprimorando. E quando eu penso que de agora, vamos supor agora com a Covid, a gente só descobrisse que o coronavírus existe daqui em 2023 e que só tivesse um remédio para a Covid em 2025, eu penso que angústia deve ter sido isso, que momento deve ter sido esse, né? Como foi para você tão jovem assim, né? Porque é muito bonito ver que você conseguiu viver isso e encarar isso num lugar de valorizar a vida e não se apegar na coisa da morte, do momento triste e pesado, né? Sim, é bastante diferente exatamente por causa do momento científico. A Uhum. ciência naquele momento era diferente da ciência agora, porque você acabou de falar, então, só para lembrar da história, o vírus foi descoberto em 83 e o primeiro caso de AIDS, AIDS mesmo, doença, foi em junho de 81, nos Estados Unidos. Então foram 2 anos para identificar o vírus. Uau. Imagina se acontecesse isso agora com o novo coronavírus. Impossível, não tem como. Então a gente estava em outro momento, completamente diferente da ciência. E aí, só para você ter uma ideia, de 83, quando identificaram o vírus, até 87 não existia nada, nenhum medicamento. Aí, em 87, a Margaret Fisher mostrou os primeiros resultados de eficácia do AZT. E aí era Uhum. só AZT puro, não tinha como dizer que tinha eficácia no sentido de tratar e funcionar, porque não funcionava. Inclusive, eu trabalhei quase, quer dizer, praticamente 10 anos sem nada, porque não tinha remédio aqui no Brasil. Aí o Ministério começou a mandar 6 tratamentos para gente, os primeiros 6 tratamentos de AZT para o hospital universitário. E AZT sozinho não funcionava. O primeiro tratamento eficaz foi quando, por isso que a gente chamava de coquetel, quando eles descobriram, claro que não vai dar tempo de explicar isso cientificamente, mas quando descobriram que precisava associar 3 drogas, que era terapia tripla. Então, isso já foi em 1996. Então, de 81 para 96, são 15 anos, certo? Fazendo a Sim, conta certa? ele Sim, tá. 15 anos. Então, são 15 anos para conseguir tratar, por isso que morreu muita gente. E aí, o que acontece? Aí, por isso que uma das discussões foi essa frase aqui, mas é real, porque o HIV, ele mudou o mundo, só que as pessoas não lembram mais. Hoje, se você olhar os números, são cerca de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. Então, não dá para comparar, mas se compararmos, tem muito mais pessoas com HIV do que com coronavírus, com o novo coronavírus, com Covid. Então, vamos pensar assim rapidamente, fazendo uma comparação. A velocidade de transmissão do novo coronavírus é muito maior. Essa é a grande diferença. É muito rápido, então a disseminação é muito rápida, mas a mortalidade é muito menor. Então, se a gente pensar que um vírus muda o mundo, ele muda e continua mudando, porque, inclusive, do ponto de vista de estigma e de preconceito, tem um dos capítulos que chama o preconceito que não acaba. E você está o dia inteiro fazendo live sobre HIV, que foi descrito em 1981, o primeiro caso de AIDS, já era para ter acabado o preconceito. Eu vou tentar resgatar isso e voltar, mas espera aí, só para acabar a comparação. Aí, nós falamos em milhões de pessoas
que morrem, mas na verdade, se nós pensarmos em mortalidade, a mortalidade por Covid, que a doença é a Covid, o vírus é o novo coronavírus ou SARS-CoV-2, na verdade é muito menor, porque a mortalidade é baixa. Então, quando a gente pensa, são milhões de pessoas que se infectam, são um percentual baixo de pessoas que adoecem, um percentual menor ainda de pessoas que morrem. Mas por que tem que isolar? Porque a velocidade de transmissão é muito rápida e é por via aérea. Então, se nós dois estivéssemos sentados aqui um em frente ao outro, nós poderíamos estar transmitindo. Então, o isolamento imposto pelo novo coronavírus é real porque a transmissão é social, é por via aérea. E o isolamento imposto pelo HIV, que eu vivenciei e eu conto no livro, e a gente vê até hoje, e o Rafael falou sobre isso, quando ele não é chamado para fazer as coisas, é por ignorância, porque não tem transmissão. Ninguém vai pegar sentando numa cadeira, nem tomando água no copo e nem convivendo. Precisa ter relação sexual. Nem por transfusão sanguínea não se transmite mais HIV, porque os testes hoje são seguros. Também não vai dar para explicar isso. Vocês tocaram nesse assunto, eu posso te explicar depois pelo WhatsApp. Tem realmente diferença anterior, por que era bloqueado e por que hoje não é mais. Não é só preconceito, tem várias explicações, por isso que era no mundo inteiro e por isso que agora já é permitida a doação. Então, eu fico horrorizada por que esse preconceito maldito não acaba. E aí, só para dar esse exemplo, porque esse exemplo não tem no livro, em 1986 eu tinha acabado de atender e o dono do consultório onde eu trabalhava, na Tijuca, já que você é daqui do Rio, falou assim: Márcia, por favor, pode passar na minha sala? Aí eu entrei, dá licença, bati, entrei, ele falou: eu gostaria que você não viesse mais. Aí eu falei: aconteceu alguma coisa? Tipo, eu estou devendo alguma coisa? Ele falou: não, porque eu fiquei sabendo que seus pacientes têm AIDS. Aí eu falei: e... Não, mas eles sentam na mesma cadeira que os meus pacientes e eu atendo gestantes. Aí eu continuei. E, Márcia, eles sentam na mesma cadeira que as minhas gestantes? Eu falei: meu amor, não passa pela cadeira. Não, ninguém sabe. Eu falei: sabe sim. O vírus foi descoberto em 1983, já tem 3 anos e está comprovado que não tem transmissão pela cadeira. O vírus passa por relação sexual. As suas gestantes vão transar com os meus pacientes? É a única forma delas pegarem. E nem pelo sangue pega mais, porque já está controlado. Não, por favor, você compreenda que não fica bem, porque eu sou o dono do consultório e seus pacientes têm uma aparência que dá para perceber que eles estão doentes. Eu não quero que eles sejam vistos na minha sala de espera. Meu Deus, que ódio. Tudo bem, o tudo bem, olha bem que eu estou sendo irônica, mas o tudo bem que eu estava em 1986 e hoje eu estou em 2020 e desde aí eu fui tentando ter o meu próprio em termos, porque eu acabei de entregar a sala, porque minha sala era alugada, não dava para continuar tendo um consultório alugado e sem poder atender por causa dessa pandemia louca, né? Mas então, assim... Por que esse preconceito não acaba? Por que será? A gente precisa ter essa resposta, porque é um preconceito que não tem nenhuma relação com a transmissão. É isso que eu quero chamar a atenção. E eu falei isso no curso, eu não sei se eu falei no módulo 1 ou no 2, quando eu falei o seguinte lá no curso do Serru e do Dadado. Eu gosto de forçar essa barra de dizer o seguinte: então tá, vamos parar de dizer que AIDS é doença de todos. Vamos passar a dizer o seguinte: então tá, AIDS é doença específica de uma determinada população. Vamos dizer que seja só de LGBT. Eu vou dizer que é para morrer todo mundo que é LGBT? Eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que parar de falar verdadeiros absurdos. Então, quem é LGBT tem que morrer? Ou então vou dizer...
AIDS é doença só de trans. Todas as pessoas trans têm que morrer? Já morrem assassinadas? Eu vou agora querer que morram todas de AIDS? Então vou dizer que é doença só de pessoas negras. Eu vou querer que todas as pessoas negras morram? Eu tenho que parar de dizer isso. Eu tenho que dizer que não importa que doença as pessoas tenham, eu tenho que respeitar pessoas. E por isso, é claro que eu sou chata pra caramba em algumas coisas, eu às vezes implico com essa coisa de todos, todas, todas, eu implico por uma razão. Primeiro que eu adoro gramática, então acho que não tem que mudar a língua portuguesa, porque o preconceito está em cada um, e eu não tenho. Então eu vou falar como eu quiser, respeitando a língua portuguesa, porque eu não tenho que falar todos para dizer que eu respeito. Eu vou continuar respeitando as pessoas como eu respeito, e a forma de lutar contra o preconceito não está no que eu falo, está no que eu faço. E eu fico revoltada quando as pessoas têm um discurso diferente da prática. Eu realmente não aceito que tenham se passado praticamente 40 anos do primeiro caso, porque são 39 anos do primeiro caso, e as pessoas continuam morrendo por preconceito, porque as pessoas morrem de preconceito. E é toda hora, Felipe, é toda hora. Eu recebo mensagem quase diariamente. Doutor, eu tenho 25 anos, não sei o que eu faço da minha vida, porque descobri semana passada que eu estou com HIV, estou com vontade de morrer, porque minha família não pode saber. É toda hora. E um dos capítulos, eu não lembro o nome, mas é tipo, queria ser normal. Como assim queria ser normal? Essa pessoa é normal, independentemente do HIV, independentemente da sexualidade. Essa pessoa não pode se sentir anormal. Em 2019, que foi quando aconteceu essa frase, foi escrita, queria ser normal. Em 2019, eu falei, menino, você não pode se sentir anormal. Ele hoje está até bem, já está namorando, melhorou, mas é muito duro escutar, quer dizer, ler, né? Porque eu recebo mensagem no Instagram, no Messenger, me dói, juro. Eu sou muito assim, sensível, então eu choro, às vezes não aguento, fico soluçando sozinha de ler tanto absurdo de desrespeito. É muito ruim, sabe? Eu não sei como mudar isso. Eu tento, eu faço a minha parte, mas vídeo que aconteceu hoje no seu canal. A gente está falando de AIDS o dia inteiro, depois de 39 anos. Não, para mim também é uma loucura. Quando eu penso que parece que é um país também sem memória, né? Porque não é ao Brasil, é claro. Mas eu até queria te ouvir sobre isso, né? Porque as minhas referências cinematográficas, tudo, é sempre a geração que morreu em Nova York, as primeiras pessoas que apareceram em São Francisco e Nova York, né? Porque vem do cinema hollywoodiano e vem de lá, né? E naquele documentário que você participou, né, que é o Cartas para Além dos Muros, né, que inclusive está disponível na Netflix para quem quiser, que é incrível. Ele faz um resgate da epidemia no Brasil, né? Como que você viu, como que foi esse começo aqui no Brasil? Teve alguma particularidade? Porque realmente tem que ter um resgate dessa época, que existem alguns documentários e artistas, mas é um período Então, meio... eu não conheci o André Canto, e o André é muito novo, o André deve ter uns 35 anos. Eu fiquei realmente muito feliz. Foi até assim, amor à primeira... Eu digo que é amor à primeira mordida, porque eu cheguei um pouco assim, porque atrasou, e eu sou muito autêntica, eu não consigo disfarçar as coisas. Tipo, eu cheguei reclamando de alguma coisa, porque estava atrasado, e aí ele falou, vamos almoçar. Eu pensei, não estou acreditando que vai almoçar, porque eu sou do tipo assim, se está atrasado, para que comer? Sou desse tipo, então não come, né? Aí eu pensei, não estou acreditando que vai almoçar. Eu sei que hoje nós somos assim, eu sei que é recíproco, nós somos apaixonados, a gente não fica muito tempo sem se falar. E ele mora em São Paulo, eu moro aqui. E a gente sempre se fala, a gente
arruma um jeito de se ver quando ele vem aqui, quer dizer, antes da pandemia, mas é uma coisa muito louca, porque ele é muito novo, ele não vivenciou essas coisas, mas ele fez um trabalho maravilhoso. Ele conseguiu juntar tudo assim, fazer um documentário brilhante. E eu não sabia o resultado, porque ele foi fazendo as coisas, eu só vi o resultado no cinema, quando eu fui assistir. E eu fiquei tão impactada. Eu assisti umas. Agora eu já assisti umas 6, 7 vezes, porque eu fui vendo. E eu não sei se você sabe, na época, nós fizemos tipo uma campanha de testagem lá no Itaú, aqui em Foi, Botafogo, e aí foi. o Pela Vida, porque eu sou uma das fundadoras do Pela Vida, então o Pela Vida ficou lá fazendo testagem, então eu ficava e entrava e via de novo, e assistia de novo, e depois na Netflix vi de novo, Canal Brasil vi de novo, e assim foi, eu ficava assistindo. E cada vez que eu vejo, eu me emociono, cada vez que eu vejo, eu fico impressionada com a qualidade. É É lindo. realmente tão importante que as pessoas assistam. E eu não sei se as pessoas veem, porque tem gente que fala assim. Até teve uma pessoa que eu falei: assiste, por favor, é importante para você. A pessoa falou assim: não, logo no início eu desisti, parei de ver. Eu falei: não, recomeça, recomeça, porque era um diagnóstico recente. E eu falando: você tem que ver, porque vai chegar no momento de agora, mostrando, por exemplo, a Silvinha, que passou, né, uma mensagem super positiva. Tem uma outra pessoa que diz: aí eu estava internada com não sei quantos remédios e super bem agora. Quer dizer, vai chegando nas mensagens de pessoas que já estão há muitos anos se tratando. E aí também é uma pessoa que agora já está bem, que fala comigo, às vezes manda já uma coisa assim. Aí eu beijei uma pessoa que eu conheci na sala de espera. É legal que você vai vendo a pessoa superando. É bem bacana. Mas, claro, é outro momento, eu não tenho dúvida. A gente tem um outro momento em vários aspectos. Inclusive, Felipe, eu tenho uma das coisas, eu não me lembro também qual é o nome do conto, mas que eu digo assim: a ciência avançou muito, mas é desproporcional o avanço da ciência em relação à redução da ignorância e do preconceito, Sim. que é isso que eu acabei de falar. Por outro lado, se nós pensarmos que estamos aqui falando sobre isso, que tem pessoas trans que já estão na televisão, que tem pessoas trans que estão no teatro, que tem pessoas que falam abertamente, como o Rafael e o Salvador acabaram de falar. Então, comparativamente ao que eu vi nos anos 80, 90, é claro que melhorou. Sim. Então, eu não sou do tipo que fico reclamando da vida, ao contrário. Se você me perguntar assim: Márcia, pelo que você vivenciou, o que você vê hoje, claro, melhorou absurdamente. O que eu estou, de alguma forma, lamentando é que poderia ter melhorado Mas mais. Entendeu? Senão fica parecendo que eu estou aqui dizendo que nada que resolveu. nada. Muito pelo contrário. Senão eu não chamaria atenção como eu chamo atenção em vários capítulos. Fica parecendo que tem sequência. Não tem sequência, você reparou isso, né? Tem uma sequência que é uma sequência histórica, porque é a sequência que eu escrevi. Isso não foi modificado. Tanto que chega na cura, mas para o final tem os 2 casos de cura. E aquela parte final, essa parte aqui dos marcos históricos, isso aqui É, não existia. é Mas não muito, existia. Isso muito aqui legal, eles que me pediram para fazer. Aí eu também né? Que torci o você... nariz, né? Não, é Falei assim: ótimo. ai, lá vou eu ficar sentado fazendo isso. Aí eu virei uma noite e fiz. Aí o Alzer falou assim: nossa, você mandou 20 para as 5 da manhã. Eu falei: ué, claro, eu fiz até acabar. Ah, mas também não precisava dessa pressa. Aí eu falei: ué, é para acabar, é para acabar. E aí eu sou desse tipo, né? Se é para acabar, termina.
Tem histórias que eu achei tão interessante quando a gente estava no curso, né, do Dadá e do Ronaldo, né, que foi um curso, né, para quem não sabe, sobre o HIV e AIDS nas artes, né, que era quando a gente falava sobre Caio Fernando Abreu, quando a gente falava do Herbert Daniel, que foi quem te convidou, né, para fundar o Pela Vida, quando a gente falava sobre o Cazuza. E eu, principalmente, eu tô com 34, de uma geração que viu isso quando eu tinha 10 anos, e assim, eram referências assim. O Cazuza, por mais que eu escute, já é meio uma referência antiga para mim, sabe? Mesmo que a gente tenha sido contemporâneo por alguns anos, eu era muito novo. E me chamou muita atenção quando a gente falava desses nomes, que para mim são cânones, e você falava, então, quando eu fui no último show do Cazuza, ele Eu sou velhinha já, né? mas foram histórias tão legais. Então, eu queria que você contasse, compartilhasse pra gente essa sua história do último show do Cazuza, que eu acho simbólica ali, né, por um ponto que você contou, que eu acho muito interessante. Que você contasse pra gente sobre esse convite do Herbert Daniel, para quem talvez não conheça, né? Existe até um livro do James Green, que é Revolucionário Gay, que eu recomendo, que é uma biografia do Herbert Daniel, né? E também alguma lembrança que você possa ter do Caio, que são figuras que com certeza todo mundo aqui conhece. Então, vou te contar duas coisas do Cazuza. Uma eu contei lá, mas vai ser a segunda. Eu estava num show no Morro da Urca, da Ângela Rorô. E eles eram muito amigos. Aí o Cazuza estava assistindo o show, só que o Cazuza era atacado, né? Ele era do tipo assim, agora eu quero e agora vai ser. Aí ele resolveu levantar. Ele estava sentado porque ele já estava muito doente. Ele já não andava sozinho. O segurança segurava ele literalmente. Ele não era só o segurança do Cazuza. Ele era o segurança que segurava o Cazuza. Aí ele resolveu que ele queria cantar. Aí ele gritou: eu quero cantar. Aí ele levantou, o segurança foi segurando ele aqui assim. Aí ela falou assim: vem, Caju, vem, Caju. Aí ele foi, sentou num banquinho ao lado dela e os dois começaram a cantar. Aí eu quero uísque. Aí ele gravíssimo, tipo, muito. Era tipo assim, ele já estava num aspecto que eram os doentes da enfermaria, nesse nível, mas ele estava assistindo o show da Ângela Rorô, com o uísque na mão. Eu pensava, meu Deus, não estou acreditando. Mas é isso, é a coisa que a gente via, que eu falava no curso, que as pessoas sabiam que a morte estava muito próxima. Então, quem tinha essa energia, que nem o Cazuza tinha, não ficava na cama esperando morrer, porque a morte era certa. Então, se ele queria ver a Ângela Rorô no Morro da Urca, ele dizia, eu vou ver a Ângela Rorô no Morro da Urca. Aí ele ficou lá cantando com a Ângela Rorô as últimas músicas, aí o show terminou com ele cantando com ela. E o último show dele, que foi realmente o último, eu acho que foi o último de todos que ele fez, porque ele já estava muito grave, ele não aguentava mais ficar em pé. Ele cantou basicamente o show todo sentado numa banqueta que fizeram. O que eu fiquei chocada, que eu contei lá no curso, é que as pessoas tinham essa maluquice de não chegar perto, de não visitar, porque HIV passava pelo vento, né? Que eu digo agora que acham que o novo coronavírus bate asas e também achavam que HIV batia asas. Aí ele começou a se enxugar, porque ele estava muito suado com aquela faixa na cabeça que ele usava, e ele começou a se enxugar e jogou a toalha. Aí eu estava com umas pessoas, acho que só tinha médica e todo mundo conhecia o Cazuza pessoalmente. Aí uma olhou para a cara do outro, tipo assim, não estou acreditando que as pessoas vão pegar a toalha e na enfermaria não chegam perto dos pacientes. Aí a gente fez assim para ver. As pessoas pegaram a toalha do Cazuza, porque a toalha do Cazuza não passa HIV, entendeu? É loucura. Aí tem uma das frases do meu livro que diz: o medo. Não, como é que é? O medo afeta o raciocínio lógico, alguma coisa desse tipo. E é literalmente isso. Quando você tem medo, você entra num processo da fantasia e vai.
Tipo, eu tô aqui conversando com você numa live. Se eu começar a achar que vai entrar um monstro, é igual o monstro do armário, que criança tem medo. É a fantasia. A pessoa entra num processo que o vírus vai sair da sacola do mercado e vai entrar no seu nariz. Não existe isso. Não existe. Aí sai borrifando. Tem um vizinho meu que eu tenho pena dele. Eu não tenho coragem de falar porque eu não tenho intimidade. Ele fica um tempão borrifando a sacola do mercado. Boa tarde. Imagino que eu vou borrifar a sacola do supermercado. E é nesse nível, as maluquices que as pessoas vão criando. Então, quando eu vi aquela cena da toalha, eu pensei, gente, eu não estou acreditando. Igual quem fazia isso, né, que não morreu, mas está muito doente, é o Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz fez um show também, que eu estava presente, para o Cremerge, que ele tinha tido um AVC, um discreto AVC, que não o levou para a cama. Quer dizer, ele ficou internado, mas não ficou grave como ficou dessa vez. Ele tinha essa mania, né? Que eu acho um absurdo a pessoa ficar... Eu enxugando meu suor e jogando toalhinha pro público. Ele tinha essa mania. Aí ele tinha várias cores de toalha. E as pessoas pegando. Eu acho errado. É porque não transmite nada pelo suor. Nada. Nada vai ser passado pelo suor. Mas eu não acho correto do ponto de vista higiênico. Mas estou te dando um exemplo que eu já vi várias vezes, não só com Cazuza, que não ia passar HIV, como eu vi, por acaso, com Arlindo Cruz, que tinha esse hábito. Ele tinha mesmo. Ele está vivo, não estou dizendo que ele morreu. Você sabe quem é, né? Sambista. Uhum, claro, óbvio. Que está na cadeira de rodas mal, né? Porque teve um AVC grave. E assim, eu convivi com outras pessoas, o próprio Herbert Daniel, eu contei isso também no curso. O Herbert Daniel, ele fazia umas coisas assim. Eu acho que eu contei isso lá também. Antes de começar, eu queria saber quem daqui dessa sala não vai morrer. Aí aquela sala cheia de gente, ficava aquele clima, porque quem daqui dessa sala não vai morrer? Não existe. Aí ele dizia, pois é, ninguém levantou a mão, porque todo mundo vai morrer. Mas tem uma diferença, eu já estou morto, porque me mataram, porque eu tenho HIV. O nome disso, morte civil. Eu já estou morto, antes de ter morrido. Morte social. Então ele provocava, ele fazia umas coisas fantásticas. E ele mexeu demais também com a minha vida, assim, até hoje tem consequências, porque eu convivia com ele vendo isso, uma pessoa que sabia que a morte estava ali, estava próxima, e ele dizia assim, eu escutei isso outro dia num documentário do Fred Mercury, que é atual, é Queen e Adam Lambert. Depois você vê. Eu não vi, mas está na Netflix. É maravilhoso, é maravilhoso. E tem um trecho do Fred que diz assim, vai ser difícil me substituir. Aí alguém fala assim, mas o que você acha da morte? Ele fala, a morte? Depois que eu morri, já morri. E o Herbert Daniel falava isso, porque o Daniel falava assim, a gente não falava Herbert, chamava ele de Daniel. O Daniel falava assim, depois que eu morri, já morri, o problema é de quem fica. Imagina para o Cláudio, que era o marido, imagina para o Cláudio assistir o desfile, que todo ano ele vê o desfile de carnaval comigo, vai ficar aqui vendo o desfile sem mim. Entendeu a história que eu estou querendo dizer? A pessoa, naquela época, e eu vi muito isso, não ficava assim, porque eu estou morrendo, eu não sei o que eu faço. As pessoas valorizavam a vida, muito bacana. Eu aprendi muito com as pessoas, muito legal. Nossa, não tenho o que falar. Compartilhar uma história que é um exemplo, que é a do paciente do samba, que vai assistir. É tão linda essa história que me remeteu a Bom Sucesso, quando o Fagundes estava morrendo e a Grazi leva ele para atravessar a Sapucaí. E tem uma cena que ele está fugindo do hospital e a Nana, que era a Fabiola Nascimento, falava, pai, pelo amor de Deus, não faz isso. E ele falava, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, me deixa ir lá desfilar. E ele ia, e foi
um dos maiores ibopes e a maior choradeira quando ele estava ali. Todo mundo falou que lindo. Enfim, conta para não dar spoiler da sua história, que é linda. Não, então, essa história que você está falando é do paciente que disse para mim, foi uma cena real, que ele vira e fala assim, ele está de fora, assim, porque ele fazendo sinais, e eu falei, porque é aquilo que eu falei, né? A minha autenticidade tem horas que dá briga. Já escutei verdadeiros absurdos, porque as pessoas ficam com raiva, porque eu literalmente falo assim, não vou falar com você, porque eu não tenho nada a ver com isso. Faltou dizer isso para ele. Aí ele falou, Márcia, por favor, me atende. Aí eu falei, então você espera todo mundo, no final eu te atendo, porque eu não era médica dele. Aí ele ficou esperando todo mundo, aí tipo 5 da tarde eu atendi, ele falou assim, ô Márcia, é o seguinte... eu estou muito grave, eu tenho sarcoma no pulmão, e eu olhando para ele, vendo sarcoma em tudo quanto é canto, né? Eu tenho sarcoma no pulmão, eu sei que está muito grave, que não tenho o que fazer, porque eu estou falando de 1987, mas eu tenho que viver até o carnaval. Aí deu aquilo assim, tipo, o que eu faço? Porque é muito sério, você em 1987 sabendo que não tinha nada para fazer. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, não, porque eu vou ganhar o carnaval. Eu falei, não estou entendendo. Era nesse papo assim aberto. Eu sempre tive uma relação muito aberta com os pacientes. Aí ele falou assim, não, porque eu sou carnavalesca, eu vou ganhar o carnaval. E aí eu só quero viver até o carnaval. E o tempo era muito curto e ao mesmo tempo parecia muito longo. Essa coisa do tempo que eu falo no livro, que você perde a noção do que é longo, o que é curto. É impressionante. E ele viveu até o carnaval, ele ganhou o carnaval. A gente fez uma relação muito bacana, porque várias coisas aconteceram que estão lá no livro, e ele ganhou o carnaval. É muito bacana. E tem um outro que não está no livro, que eu contei no curso, que eu passei, ele viu, eu andava de branco naquela época, que era no hospital, ele viu minhas pernas assim, que era aquela porta de vai e vem, de bang bang, e ele gritou, Márcia! Aí eu entrei, ele falou, vem aqui depois que eu quero falar um negócio. E aí ele falou assim, olha, eu quero desfilar na Marquês de Sapucaí antes de morrer. E ele internado. Aí eu falei, como assim? Pelo amor de Deus, tipo assim, não cansa a minha cabeça. E ele falou, arruma um jeito, eu tenho que desfilar. Aí eu fui embora. Fiquei com aquilo na cabeça, porque ficava na minha cabeça, eu tenho que realizar o sonho dele. E aí eu voltei. Que dia é o desfile? Porque tinha domingo e segunda, tinha aquelas coisas de vários dias diferentes. Dia tal, tá, daqui a pouco eu volto. Aí eu ficava, até que chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu vou te dar alta dia tal, a gente faz assim, 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 você vai, não morre na Marquês de Sapucaí. Volta! Aí ele foi, desfilou. Quando ele entrou no hospital, deu aquela coisa assim, ufa! Ele desfilou, realizou o sonho dele, não morreu. Maravilhoso. Muito bom. Não, e acho que esse clima é o clima do seu livro. Essas histórias, É verdade. atos, é exatamente... Por isso que eu quis que você contasse um, que é um exemplo, e um outro, que é essa sensação que a gente tem lendo o livro, de pessoas com vidas, com sonhos, que você se relacionou, que você se afeiçoou a elas e você compreendeu esse lugar da vida e da morte, né? E o mais importante, você passa pra gente que a gente tem essa imagem de todos, claro, não é também... Ninguém queria morrer, né, ali, né? Óbvio, passando por aquilo, mas a gente se apega tanto a essa imagem construída, desse imaginário trágico, deprimente e mortal, que a gente esquece que eram pessoas que talvez estivessem fazendo que nem o Cazuza. Não estava esperando morrer, estava indo no show, entendeu? Estava indo na praia, estava querendo fugir do hospital, estava querendo curtir, aproveitar o que desse, né? Então, como faltam 5 minutos e daqui a pouco vai começar uma contagem regressiva aqui na minha cara, eu queria primeiro agradecer por ter vindo, falar Imagina. antes que acabe. Eu vou botar um post agora nos stories, mas a Máquina de Livros, que é a editora do livro da Márcia, está fazendo uma promoção até amanhã, né? A partir de agora, até amanhã, quem entrar no site da editora
maquinadelivros.com.br e botar na hora da compra, no código de desconto, botar eu leio LGBT, tudo em caixa alta, caps lock. Eu leio LGBT. Vai ter 20% de desconto na compra do livro e frete grátis. Então eu vou botar agora, já já, vou marcar a Márcia para ela poder compartilhar também essa promoção nos stories. Então, maquinadelivros.com.br, eu leio LGBT em caps lock, 20% de desconto no livro e frete grátis. Márcia, obrigado. Queria que você desse suas últimas palavrinhas aqui, se despedisse de todo mundo para a gente encerrar. Ah, não tenho nem o que falar, só te agradecer, me colocar à disposição sempre. E isso que você acabou de falar, tirar essa coisa da morte, porque a morte faz parte da vida. A gente não precisa nem ir atrás dela e nem ter medo dela. Porque se a gente ficar o tempo todo cercado pela vida, a energia vem de uma forma positiva e a gente consegue vencer o medo da morte. Não tem que ter medo da morte. Muito pelo contrário, a gente precisa ter essa energia da vida o tempo todo. É muito importante, inclusive nesse momento da Covid. Perfeito. Então tá, obrigado, boa noite. Boa noite a todo mundo, obrigado. Eu fiquei lendo todos os comentários aqui. Eu vou encerrar agora. Essa live vai ficar disponível aqui no IGTV e depois eu vou botar lá no canal do YouTube também. Boa noite, se cuidem e a gente vai se falando por aqui. Beijo, Márcia. Beijo para você, muito obrigada. Tchau, gente.